Jó, capítulo de número 42. A minha palavra é: espere pelo Senhor. Espere pelo Senhor. Capítulo 42, verso 1, nós vamos seguindo na leitura. Diz o texto: Então Jó respondeu ao Senhor: Sei que podes fazer todas as coisas e ninguém pode frustrar teus planos. Perguntaste: Quem é esse que com tanta ignorância questiona minha sabedoria? Sou eu. Falei de coisas de que eu não entendia, coisas maravilhosas demais que eu não conhecia. Disseste: Ouça e eu falarei. Eu lhe farei algumas perguntas e você responderá. Antes, eu só te conhecia de ouvir falar, mas agora eu te vi com meus próprios olhos. Retiro tudo que disse e me sento arrependido no pó e nas cinzas. Depois que o Senhor terminou de falar com Jó, disse a Elifaz de Temã: Estou muito irado com você e com seus 2 amigos, pois não falaram o que é certo a meu respeito, como fez meu servo Jó. Por isso peguem 7 novilhos e 7 carneiros, levem os animais a meu servo Jó, e ofereçam holocaustos em favor de si mesmos. Meu servo Jó orará por vocês, e eu aceitarei a oração dele. Não tratarei vocês como merecem por sua insensatez, pois não falaram o que é certo a meu respeito, como fez meu servo Jó. Então Elifaz de Temã, Bildade de Suá e Zofar de Naamá fizeram o que o Senhor havia ordenado, e o Senhor aceitou a oração de Jó. Quando Jó orou por seus amigos, o Senhor o tornou próspero de novo. Na verdade, o Senhor lhe deu o dobro do que tinha antes. Todos os seus irmãos, suas irmãs e seus amigos de outros tempos vieram e festejaram com ele à mesa de sua casa. Eles o consolaram e o confortaram por todas as provações que o Senhor tinha enviado contra ele, e cada um lhe trouxe um presente de prata e um anel de ouro. O Senhor abençoou Jó na segunda parte de sua vida, ainda mais que na primeira. Ele teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. Deus também deu a Jó 7 filhos e 3 filhas. Jó chamou a primeira filha de Gemima, a segunda de Késia e a terceira de Queren-Apuque. Em toda a terra não havia mulheres tão lindas como as filhas de Jó, e seu pai lhes deu herança junto com os irmãos delas. Depois disso, Jó viveu 140 anos e viu 4 gerações de filhos e netos. Então morreu depois de uma vida longa e plena. Espere pelo Senhor. Espere pelo Senhor. Mesmo que você não tenha todas as respostas, espere pelo Senhor. Mesmo que você não entenda todas as coisas, espere pelo Senhor. Irmãos amados, nós conhecemos um pouco a história de Jó. Alguns teólogos liberais querem dizer que Jó nunca existiu, querem afirmar que não é verdade o personagem, a história de Jó. Mas nós cremos na fidelidade das Escrituras, e nós sabemos e cremos na existência de Jó e nas grandes lições que Deus nos dá através da vida desse homem. Os irmãos sabem que houve um tempo na vida de Jó em que ele vivia uma vida de prosperidade, de paz na sua família, de bom relacionamento com seus amigos, de um casamento maravilhoso. Era o homem mais rico do Oriente, mas sem que ele soubesse, sem que ele entendesse, coisas gravíssimas aconteceram à sua vida. Uma das mais, talvez a pior delas, é você sepultar um filho, ou 10, ou todos eles, no único dia. É complicado falar sobre isso, porque
Acredito eu aqui que nós não passamos por essa experiência. Espero eu em nome de Jesus. Mas além disso, Jó teve que lidar também com a questão da sua saúde, não é? Ele ficou em cacos, ele ficou cheio de úlceras. Ele teve que lidar com o devaneio, com a perturbação, com a incompreensão, com a depressão, com a luta da alma da sua esposa. Ele teve que lidar com seus amigos, 3 amigos maravilhosos que ele tinha, que chegou até ele para consolá-lo, mas foi fazer acusações sobre a sua pessoa, dizendo que ele estava em pecado, que ele tinha cometido alguns delitos na sua vida, por isso estava passando pelo que passava. E Jó faz perguntas para Deus, Jó questiona Deus, e tem que lidar com o silêncio. Deus não responde. Quando Deus abre a boca, não abre para responder, abre para questioná-lo, para fazer inúmeras perguntas para Jó. Nós lemos na palavra de Deus que tem um momento em que Jó diz: eu bem sei que tudo podes, que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Essa palavra é uma palavra que enche o nosso coração de esperança, que nos leva a esperar em Deus. Jó disse que sabia que o seu Redentor vivia, que por fim se levantaria sobre a terra. Uma lição importante, irmãos, para que nós nos estimulemos quanto à nossa confiança e esperar em Deus, é exatamente quando Jó, nesse capítulo 42, responde ao Senhor, dizendo: eu sei que podes fazer todas as coisas. Há uma declaração importante, essa questão de eu sei, mostra para nós que às vezes as coisas na nossa vida não se resolveram, às vezes os conflitos externos não se resolveram, às vezes você nem sabe como eles se resolverão, mas quando a teologia é mudada, quando o seu entendimento de Deus é mudado, quando dentro de você há uma percepção nova acerca de Deus, as coisas começam a mudar. Jó para de questionar, Jó para de reclamar, Jó para de falar, e ele começa a fazer uma afirmação teologicamente correta, dizendo: o Senhor pode tudo. Isso, irmãos, quando entra na mente e no coração, muda tudo para nós. Um dos problemas que leva a gente ao caos, ao desespero, à angústia, à depressão, é nós não confiarmos no poder de Deus. É nós não termos a convicção na alma nossa de que Deus pode todas as coisas. Não são elucubrações, não são falas soltas, aleatórias, são afirmações do coração. Eu sei que o Senhor pode fazer todas as coisas. E essa é a minha palavra para os irmãos nessa manhã de domingo, para você que assiste de casa, está viajando, né, esse final de semana aí, tem um monte de gente sumida em algum canto desse Brasil e desse mundo, mas a palavra é: Deus pode fazer todas as coisas, e nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Há uma outra verdade aqui, irmãos: a vida não acontece ao favor do acaso, a vida da igreja não acontece por causa do destino, as coisas não estão acontecendo de maneira solta, de maneira atrapalhada, não. Nenhum dos planos de Deus pode ser frustrado. O que acontece na minha vida e na sua está amarrado pela mão poderosa de Deus, e em algum momento Ele vai levar o plano dEle a cabo, Ele vai concluir o plano dEle, o propósito dEle, e você vai perceber que Deus fez e está fazendo coisa boa. Ninguém pode frustrar os planos de Deus. Queridos irmãos,
quando você passa por essa percepção bíblica, que percepção, pastor Márcio? A percepção de entender quem é Deus. Deus é o Todo-Poderoso, Deus é o Criador dos céus e da terra, Deus é aquele que planejou e vai cumprir cada passo da nossa vida. Quando você olha para Deus como esse Deus, que não é como um homem, nós passamos então para uma segunda etapa muito importante, que é olhar quem nós somos, que é enxergar quem de fato somos. Por isso no verso 3, quando Jó diz assim, olha, perguntaste quem é esse que com tanta ignorância questiona a minha sabedoria? Jó vai dizer, sou eu, falei de coisas de que eu não entendia. Ele está dizendo, Deus, eu sei que o Senhor é Deus e eu sei que eu não passo de pó. Eu sei que o Senhor é poderoso e que eu sou miserável. Eu sei que o Senhor é santo, justo e reto, e muitas vezes eu sou insensato, pecador, miserável, insignificante. Quando essas coisas entram no coração, a nossa vida começa a mudar. A nossa vida começa a mudar. Precisamos saber quem somos diante de Deus. Precisamos saber quem somos. Nós somos pequenos, nós somos necessitados, nós somos carentes. De tal maneira que por um tempo o Jó altivo achava que sabia muita coisa, questionava a Deus, perguntava para Deus, mas agora no versículo 5 ele diz, eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora eu estou te vendo com os meus próprios olhos. Depois dessa experiência toda, de sofrimento, de luta, de provação, ele diz no versículo 6, eu retiro tudo que eu estou dizendo, eu me arrependo no pó e na cinza. Por mais difícil, Deus, que seja a minha vida, por mais que eu derrame lágrimas, por mais que eu passe por angústias, por mais que eu queira questionar, eu sei que o Senhor não perdeu as rédeas da história. E eu me arrependo, eu me humilho, eu me descanso no Senhor. É isso que Ele faz. Agora, nós estamos percebendo aqui um processo de Deus sarando Jó, abençoando Jó. Por isso eu estou dizendo, espera pelo Senhor. Mesmo que você não entenda o que você está passando agora, espere pelo Senhor. Mesmo que você esteja enfrentando o que você está enfrentando agora, espere pelo Senhor. Teve algum desapontamento? Teve algum dissabor? Teve alguma tristeza? Espere pelo Senhor. Espere pelo Senhor, confie no Senhor. É interessante que Jó, ele perdeu a sua amizade, e quando perde a sua amizade, de maneira irresponsável por parte dos amigos, aliás, irmãos, qualquer um de nós, se não tomarmos cuidado, nós queremos muitas vezes, eu quase que afirmo assim, que ninguém quer perder a amizade, ninguém quer ser caluniado, não é? Ninguém é caluniado e diz assim, nossa, olha só que maravilha, não é? Estão falando de mim, não é? Estão jogando indiretas para mim, às vezes não é indireta não, às vezes é direta mesmo assim, ó. Às vezes é na cara, falando mal, não é? Ninguém gosta disso. Mas nós olhamos para esse texto, nós vamos perceber que a restauração tem a ver com intercessão. Restauração de relacionamentos, liberar perdão, tem a ver com intercessão. E é Deus quem vai provocando a restauração. Deus chega nos amigos de Jó e vão dizer assim, olha, vocês falaram mal, e agora vocês estão passando por um momento difícil, querem ser restaurados? Voltem lá e vão conversar com Jó. Preparem um holocausto. Vai lá conversar com Jó. Vocês falaram mal de Jó, agora Jó vai orar por vocês.
Deus está dizendo: vocês têm que ir lá resolver o problema de vocês com Jó. Irmãos, quando nós andamos em integridade, quando nós confiamos e nós esperamos no Senhor, Deus vai tratando as feridas da nossa alma, vai consertando relacionamentos. E é interessante, Deus começa a chamar a mim e a você para orar por pessoas que nos machucam, por pessoas que nos ferem. Você quer ver uma coisa mudar no nosso coração acerca das dores causadas no nosso coração? É quando Deus pede e manda nós orarmos por pessoas que nos feriram. É impossível você se manter orando por pessoas que nos feriram, no sentido de Deus abençoa, Deus sara, Deus restaura, Deus prospera, Deus traga alegria para aquela pessoa, se Deus não começar a restaurar os seus sentimentos para com aquela pessoa. E essas pessoas vão conversar com Jó, no sentido de Deus mostrar para Jó que Ele está restaurando a relação de amizade. Mas não apenas isso, o texto diz: quando Jó orava por seus amigos, o Senhor tornou ele próspero. Resolva os relacionamentos, conserte a sua relação com seus amigos, com seus irmãos, com seus parentes, com seus líderes. Conserte, porque Deus está dizendo que quando Jó ora, a bênção vem sobre ele. Quando Jó abençoa aqueles, a bênção vem sobre ele. Na verdade, diz o verso 10 que o Senhor Deus deu o dobro do que ele tinha antes. E aqui no verso 11, todos os seus irmãos, suas irmãs, seus amigos vieram festejar com ele, foram trazendo presentes e presentes. O homem ficou muito mais rico do que no começo. Deus abençoando a vida financeira de Jó. Ô irmãos, Deus é soberano e pode mudar a sua vida financeira. Deus tem a chave que abre as portas para abençoar a sua vida financeira. Deus tem a chave que pode pegar a sua vida financeira desgastada, sofrida, muitas vezes, e trazer de volta e trazer muito mais. Você precisa fazer o quê? Esperar em Deus. Esperar em Deus. Agora preste atenção na afirmação. Você precisa esperar em Deus, você precisa confiar em Deus. Você se lembra, a Bíblia diz acerca de Jó: Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus, se desviava do mal. E nesse processo, a despeito das suas lutas, das suas fraquezas, da sua falibilidade, ele continuava sendo crente e fiel ao Senhor. O texto diz que Deus então abençoou o Jó, dando para ele 7 filhos e 3 filhas, versículo 13. Eu ouvi uma afirmação uma vez, e ela não saiu do coração mais. Às vezes, quando alguém morre, um parente, um pai, uma mãe, um irmão, enfim, a tendência nossa equivocadamente é dizer: nós perdemos fulano, eu perdi fulano. Irmão, quando a gente perde, a gente não sabe onde está, a gente não sabe com quem está, e não sabe que tipo de vida ela pode estar vivendo. Quando um filho de Deus morre, nós não o perdemos. É só para a gente refletir sobre isso, porque nós sabemos onde ele está, nós sabemos com quem ele está, e nós sabemos um pouquinho do que ele está vivendo. Porque é muito mais do que nós pedimos ou do que nós pensamos. Jó sabia aonde os seus filhos estavam. Jó orava pelos seus filhos, sacrificava a favor dos seus filhos.
E agora o Senhor Deus deu para ele outros 10 filhos. Quantos filhos Jó tem? Ou tinha? Ele tinha 10 filhos na terra. A sua memória de outros 10 filhos que já estavam na presença de Deus. Deus não ressuscitou os seus 10 filhos. Deus deu outros 10 filhos. Eu quero dizer para os irmãos que nós precisamos esperar em Deus. O texto termina dizendo que o Senhor Deus deu para Jó ainda 140 anos. 140 anos. Ele viu filhos dos filhos. Na sua velhice, Deus deu para ele 140 anos e viu 4 gerações de filhos e netos. E ele morreu depois de uma vida longa e plena. Longa e plena. Termino a minha palavra, mais uma vez. Mesmo que você não entenda o que está acontecendo agora, mesmo que você não consiga explicar o porquê do que está acontecendo agora, a minha palavra é: espere em Deus. Confie em Deus. Continue a andar com Deus. Amém, irmãos? Vamos orar. Vamos apresentar as nossas vidas. Eu queria que você apresentasse uma causa, uma situação que te incomoda, que te aflige, um sonho congelado. Eu queria que você apresentasse agora, diante de Deus, aquela situação que hoje machuca seu coração. Vamos orar, feche seus olhos, clame a Deus comigo. Se você entende que esse momento agora de manhã é uma oportunidade de Deus fazer novas coisas na sua vida, então ore comigo em nome de Jesus. Senhor, nós sabemos que o Senhor pode tudo. Nós sabemos que nada daquilo que Tu planejaste pode ser frustrado. Reconhecemos nessa manhã a nossa insignificância, a nossa pequenez. Reconhecemos, Pai querido, que precisamos do Senhor, que carecemos do Senhor. Rogamos do Senhor, ó Deus, a bênção. Pedimos ao Senhor que a boa mão do Senhor nos alcance nessa manhã, de tal maneira que soluções surjam para os problemas com os quais temos que lidar nesses dias. Rogamos ao Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, que Tu descortine para nós um quadro mais amplo daquilo que o Senhor está fazendo. E mesmo, ó Deus, que não compreendamos, nos ajude a confiar e a esperar no Senhor de maneira crédula, cheio de fé. Abençoa, Pai, os meus irmãos nessa manhã. Abençoe as minhas irmãs, ó Deus, nessa manhã. O Senhor que restaurou a saúde de Jó, pode restaurar a saúde de irmãos aqui. Eu clamo ao Senhor por cura física. Eu clamo ao Senhor, ó Deus, por cura física. Por cura, ó Deus, psicológica ou emocional. Eu peço que o Senhor estenda a Tua mão e faça essa obra nessa manhã. Eu oro a Deus aqui por restauração de casamento, por melhora de relacionamento. O Senhor que certamente restaurou o casamento de Jó, que estava muito abalado. Deu a ele, ó Deus, novamente a possibilidade de carícias, de carinho, de respeito para com a sua esposa. Oramos aqui, ó Deus, restaura relacionamentos, reaviva o amor. Renasça no coração, ó Deus, o desejo por fidelidade, por carinho, por respeito, por diálogo, por presença. Em nome de Jesus, restaura amizades quebradas. Tenha misericórdia. Restaura a vida financeira, Senhor. Restaura.
Restaura, meu Deus, a alegria de viver em família. E conceda anos de vida e paz para os teus filhos, para cada um de nós. Vida longa e plena na tua presença. Deus, ministra essa bênção nessa manhã sobre os irmãos que estão participando do culto ao Senhor. Faz isso, nós clamamos, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, gente?